Eu acho que é muita coisa. Não devia ser nada, mas é muita coisa. Esse que é o problema. Tipo, À direita, Ela Vieira, artista visual e gestora cultural, pessoa trans, branca de cabelos curtos e bigode loiros. À esquerda, Maurício Matos Caetano, produtor cultural e iluminador, homem cis, branco de cabelos curtos e bigode castanhos. Usam camisas e bermudas caqui, sentam-se em plano americano em 2 poltronas de um vagão de trem parado, com interior bege, janelas laterais de vidro por onde entra sol e uma porta com janela redonda ao fundo de um corredor. São entrevistados separadamente em perspectiva inclinada, assim como demais participantes. tipo, o nome, sabe? Sei lá, eu posso nomear esse vagão, mas ele vai continuar sendo esse vagão com essas pessoas aqui dentro. Na em tese não faz diferença. Mas quando você sai daqui, você fala para essas pessoas, aquele nome começa a ter presença, né? Ter corpo, assim. Aí você fala, mano... Aí fiquei nessa... Eu acho que entrei nessa contradição de ignorar, de falar assim, não, o nome não diz nada... Mas na verdade diz tudo, querendo me convencer que não dizia... Sabe, eu acho que eu entrei numa contradição pessoal, assim, de assumir uma frente, de fazer alguma coisa, de ter uma postura, porque eu sempre participei do coletivo, e coletivo você meio que se dilui, né? Tela preta com logotipos em branco que aparecem 1 a 1 ao centro. Produção Maloca, apoio Prefeitura de Sorocaba, realização Lei Paulo Gustavo, realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Nesse momento eu sou convidada e é o primeiro momento que eu conheço aquele prédio. Eu sou muito impactada por aquele prédio. Fico assim. Eu ia lá, conhecia bastante o dono, trocava bastante ideia com ele, e em um dos eventos ele falou que o grupo que ele fazia parte não estava conseguindo cuidar, não ia estar mais lá. E aí ele falou, viu, por que você não assume, né? E ele precisa de ajuda. Ajuda pra limpeza, limpar banheiro, limpar o salão, tirar lixo, ficar no bar, ficar na portaria, esse tipo de ajuda. Daya Moura, atriz e professora, mulher cis, preta, de cabelos pretos presos no alto da cabeça, usa brincos pendentes e vestido marrom claro. Senta-se em uma das poltronas à direita do trem. Gente, não sei te dizer. Bom, talvez tenha sido em uma festa, e aí depois virou um lugar de ensaio, depois virou lugar de reunião de militância política, depois virou lugar de encontrar amigos, depois já era minha casa mesmo. E eu não consigo te dizer quando foi que eu comecei a frequentar, qual foi a primeira vez que eu fui pra lá. Gui Miralha, atriz, roteirista e dramaturga, mulher trans, branca, de cabelos castanhos presos atrás da cabeça, usa vestido preto quadriculado. Senta-se em uma das poltronas à esquerda do trem. Quando a gente se conheceu, ela ainda não estava à frente desse espaço. Eu nem sei se o espaço físico desse coletivo era neste lugar já, mas eu lembro que depois que a gente começou a se aproximar, eu passei a frequentar o espaço para ver espetáculos, para fazer discussões que envolviam questões da cultura artística da cidade, ou só para ir lá, beber um café, uma cerveja com ela. Então, se tornou esse lugar, assim. Foi assim que esse espaço chegou para mim. Eu nunca cheguei a me apresentar lá, ele fechou e eu não me apresentei, mas eu já gravei um filme lá, eu sou atriz. A partir do momento que eu começo a ocupar um espaço de poder, de significância naquele lugar, os meus, as minhas, começam a aparecer. Que eu também vou tendo voz, eu também vou tendo poder, eu também vou articulando coisas. E a minha comunidade vai se percebendo possível naquele espaço, e frequentando aquele espaço e construindo aquele espaço. Maria Clara, artista performer, mulher trans, branca de cabelos castanhos, lisos na altura dos ombros, usa óculos, brincos pequenos, vestido verde de alças e tatuagens no peito e braços. Senta-se em poltrona à esquerda. A primeira vez que a gente pisa lá é um acontecimento, assim, de certa forma, né? E acaba sendo o primeiro contato de vários outros contatos que foram acontecendo ao longo dos anos. Joéssica Borges, atriz, cantora e compositora, mulher cis, preta de cabelos pretos Black Power, usa brincos dourados grandes, camiseta marrom com colar dourado e macacão claro. Senta-se em uma poltrona à esquerda. Eu ficava, gente, que povo louco, né? Porque assim, não dava pra entender, era muito fora de contexto. Tinha umas luzes azul do nada, um povo assim, olhando, assim, bem instigante. Eu tinha um preconceito com essa varanda. Eu queria saber, ao mesmo tempo que eu ficava,
tá bom. Mas depois era uma daquelas, né, que estavam lá, né, olhando de cima também. Fernanda Brito, atriz e arte educadora, mulher cis, parda, de cabelos castanhos ondulados, médios e soltos, usa brincos pequenos e vestido marrom escuro com estampas claras pequenas. Senta-se em poltrona à esquerda. Aí eu prestei atenção na casa, que eu nunca tinha parado pra olhar a casa de fato. Só que a gente não tinha acesso, né? Como era um lugar fechado, alugado pra eles mesmos trabalharem. Então eu ficava muito curiosa de saber o que tinha dentro, como era dentro da casa. E aí, depois de um tempinho, durou um tempo essa ocupação e depois mudou a gestão. E aí eu finalmente entrei. E aí, a partir dessa mudança, eu não saí mais, né? Eu fiquei, enfim, frequentando, indo lá, trabalhando, fazendo tudo que eu fiz lá dentro. Mas ali tem como um portal que te possibilita, te deixa num lugar de tranquilidade, um lugar de parceria, de irmandade, de somos todos, de vamos ocupar, de vamos ser livres aqui dentro. Diferente da rua, que a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo muito de aquilombamento, que tem a ver com a minha pesquisa. E quando eu tô num lugar que eu consigo respirar, porque é isso, né, gente? Eu sou uma mulher preta viva. É sobre vida, né? Quando eu tô num lugar que eu consigo respirar, e eu tô com pessoas queridas, pessoas que eu acredito, pessoas que estão movendo essa cidade e esse país pra frente, falo, putz, isso aqui é algo que precisa ser pensado. Isso é algo que tem que ter muito carinho, muito apreço e muito amor mesmo. Eu dei aula lá, né? Eu usava do espaço para dar aula de teatro e ensaio, enfim, e frequentava socialmente, né? Então, ia lá quando tinha show, ia lá quando tinha evento, rodas de conversa, discussões, enfim. E ensaios, a gente sempre pensava primeiro lá, depois em outros lugares, né? Porque era o lugar mais acessível que a gente tinha de bate-pronto, assim. Então, muitos ensaios de muitos espetáculos aconteceram lá. E aulas de teatro, as minhas aulas de teatro, por acho que uns 2 anos ou mais, ficaram sendo lá. A princípio era mais o show, a performance. Eu gostava de sentir essa energia encalacrada, mas eu acho que chegou um momento em que sai desse lugar do palco e passa a ser o espaço, as pessoas, a comunidade, como a gente pode trabalhar esse espaço, quais são as maneiras que a gente pode trabalhar. Então, o meu processo criativo enquanto drag nesse momento foi esse. Eu trabalhava com as performances, vou trabalhar com os eventos, vou trabalhar com os espaços. E aí se construiu dessa forma. Eu finalizo a drag com a minha transição, basicamente. Então, esse processo foi todo muito bem desenhado, alinhado para que as coisas acontecessem, de certa forma. Aí toda vez que eu passava, aquilo se tornou quase que uma religiosidade. Eu tinha que olhar para aquela varanda e saber o que estava acontecendo ali. À esquerda, em primeiro plano, palavra coletividade em letras brancas maiúsculas. Em plano geral, pessoas em pé conversam dentro de salão iluminado pela luz do dia, com fachada interna do Centro Cultural ao fundo. Imagens de oficinas de teatro, desenho, pintura, ateliês, aulas de libras, shows e apresentações e de artistas e público dentro do espaço são mostrados durante entrevistas. Acho que ter um espaço físico é ter a possibilidade de fazer. E quando eu penso fazer, é fazer qualquer coisa. No fazer é estar. No estar é pensar que aquele lugar pode ser um ateliê. E não um ateliê no lugar quadrado do pensamento. Uma sala onde você pode pintar um quadro. É para além disso, é um lugar de possibilidade mesmo. É um lugar onde qualquer pessoa que vai lá e quer propor alguma coisa ou tem uma ideia. Ateliê é mundo, por exemplo. Acho que vai para esse caminho. Ai, com certeza, em vários sentidos, aquele show me modifica. Primeiro, de perceber que é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero fazer. E, segundamente, me torna uma pessoa que pensa que, para que essas músicas estejam disponíveis, é necessário muito mais trabalho e mais coragem e determinação para que aconteça. Então, isso se torna uma válvula de incentivo muito grande, ao mesmo tempo que me deixa com muito medo, né? Porque
Eu consegui me apresentar nesse espaço, como que eu vou conseguir transferir esse show para outros lugares também e com pessoas que também estejam atentas a querer me ouvir? O espaço fez com que diversas pessoas tivessem esse acesso de uma maneira fácil e também didática, de certa forma. Porque para você poder adentrar espaços da cidade, de certa forma, você precisa de um ofício, você precisa de uma autorização, você precisa de... Não existe essa facilitação, de certa forma, para que as coisas possam acontecer. Então, tanto essas pessoas quanto esse espaço fizeram com que isso fosse possível. Talvez a coisa mais importante que eu vivi nos últimos tempos, no sentido de entender que eu posso ir para qualquer lugar se eu tiver com as minhas parcerias. Que eu posso viver qualquer coisa, que eu tenho... Eu tenho sustentação. Acho que é isso. Acho que a gente se tem e se eu tenho vocês e a gente se tem, a gente tem chão para pisar. Quando a gente tem esses shows, quando a gente tem as balls acontecendo nesse espaço, a gente vê que existe uma gama de pessoas, de pluralidades, de ser e estar que até então eu não tinha encontrado em outro lugar, de verdade mesmo. Eu sempre me senti meio esquisito. E todo mundo que é esquisito precisa ter um lugar pra sentir que tá tudo bem, que você pode estar lá e que vai ter outras pessoas esquisitas a fim de conversar e fazer as coisas que gosta de fazer. Então eu acho que isso é o principal efeito que ela teve na cidade foi para essas pessoas, assim. E é o que eu sempre meio que busquei, assim. Se eu falar pra você que a gente tentou fazer isso em outros espaços e não aconteceu, é a mais pura verdade. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente vê uma dificuldade de adentrar esses espaços, de adentrar esses lugares que de certa forma se dizem estarem preparados para nos receber, quando na realidade existe esse distanciamento, né, do que de fato acontece e do que é dito. São gestores daquele espaço. Não é dinheiro que entra pro nosso bolso. Pelo contrário, mas é como uma vitrine que vai sendo vista por outros e... Ah, você faz luz. Ah, você faz cenografia. Ah, você é artista. Ah, você é da música. E vai surgindo convites. Então, o nosso sustento individual parte muito daquele lugar. Então, a gente conseguia se sustentar enquanto vitrine para fazer aquele lugar acontecer, mas também se sustentar financeiramente nas suas individualidades. Para que as artistas que vêm vindo tenham a possibilidade de ter esses espaços para tentar, experimentar, acertar, errar, criar a sua identidade, começar um trabalho, começar um grupo, começar uma obra de arte, começar uma pesquisa, né? Ter um espaço para poder habitar mesmo. À esquerda, em primeiro plano, palavras "A Cidade" em letras brancas maiúsculas. Em plano geral, pessoas em pé, de máscara, tocam percussão dentro do salão. Segue imagem aérea em movimento, diurna, de linha de trem, avenida com carros, que volta a aparecer em outros momentos. Eu acho que não tem como não falar da cidade, assim. Porque ela não foi feita pra isso. Ela não foi feita pra gente e nem pra você ser feliz. Outras imagens mostram porta frontal sendo aberta. Um espaço como esse precisava ter um incentivo. Eu não vou nem dizer um incentivo maior, porque não havia incentivo. Então, precisa ter um incentivo, precisa ter... foi um movimento das artistas, né? Foi um movimento que partiu da classe artística, mas que deveria ter sido abraçado pela Secretaria de Cultura e pelo poder público dessa cidade. E que não foi. E que passou, o tempo todo que existiu, ficou nas mãos das artistas para pagar aluguel, para cuidar das contas, para cuidar do espaço, para, enfim, para gerir tudo aquilo que
abrigava grande parte das artistas da cidade. Então, isso precisava ter sido observado, isso precisava ter sido visto. E eu não acho que não foi visto, eu acho que foi ignorado. Porque não é possível que o poder público ignore não tenha visto um espaço tão importante e tão grandioso. Público esperando em fila na calçada e pessoas do lado de dentro observando artistas de rua da varanda ou performando nos espaços internos. Mas se ignorou, preferiu... o nosso trabalho está resolvido pela iniciativa delas, então... E isso é muito triste. É realmente, assim, nessa brincadeira de antagonista e protagonista, sim, a cidade é antagonista desse espaço. Não só desse espaço, mas da cultura num geral. Tudo que é possível, as últimas gestões, tudo que foi possível minar nessa cidade foi minado. Conviver com o horror, com a barbárie, com a crueldade, que vem de uma lógica de poder que deseja mesmo o nosso desaparecimento e a nossa morte. A gente tem uma cidade com muitos prédios antigos, com muitos espaços que estão ociosos, estão abandonados e que não podem ser acessados, né? E a gente tem uma falta enorme de espaços culturais para as artistas utilizarem, né? Para ensaios, para trabalhos, enfim. Acho que a gente teria uma possibilidade muito maior de criação, uma efervescência maior de criação. Faz parte de um processo histórico muito violento, né? E também faz parte desse processo histórico violento a gente não ter lugar. Faz parte, inclusive dessa cidade, que rouba, vai cooptando tudo que é nosso de alguma maneira, ou fazendo a gente morrer à míngua, né? Abandonando. É o deixar morrer, Foucaultiano, né? Deixar morrer. Eu acho que é isso, a gente está sempre abandonado à própria sorte nessa cidade. E espaços como esse são espaços muito importantes, porque daí a gente encontra força vital. E mesmo que não tenha parede, teto, né, para sustentar, a gente já teve agora. Então a gente não vai seguir da mesma maneira. Me ajuda, eu tô presa nessa dor. Me ajuda, por favor, eu tô presa nessa dor. Me ajuda, por favor. Não sei como começar isso. As minhas primeiras composições, elas eram um grito de desabafo daquilo que eu estava passando, né? Então, solidão da mulher negra, estava me entendendo na sociedade como uma mulher negra. Então, as minhas primeiras músicas eram tudo aquilo que eu não falava, né? Então, eu transcrevia nas minhas composições. Porém, né, eu acredito que não é muito, às vezes, aquilo que o público quer ouvir. Assim, ainda mais numa cidade como essa, que é uma ascendente, a metrópole. Então, o ritmo é muito mais balada, cover. É um momento mais de se esquecer daquilo que se passa. Então, eu vivia esse impasse. Quem que vai querer escutar as minhas músicas, né? Eu não me imaginava em teatros, ou era aquilo que eu via, né? Então eu vi minhas amigas fazendo cover, fazendo as coisas, eu falei, eu vou cantar o que aqui, gente? Eu não quero cantar cover, assim, não é que era algo, cantar cover, mas eu falei, poxa, eu tenho minhas composições, eu quero cantá-las. É como se essa cidade não suportasse a nossa presença em lugares de poder, de maneira muito especial, porque aqui tem requintes de crueldade específicos para as mulheres negras, né? Então a gente corre, alcança. Passa 2 meses e ninguém lembra do teu nome. É um apagamento. A arte, no geral, é muito apagada, mas no caso das mulheres negras, é a ultra invisibilidade, é como se a gente não existisse. Eu me senti acolhida no espaço. Uma pessoa negra que está no momento de se autoconhecer e ter mais consciência, toda vez que entra no espaço, se quantifica, né? Procura.
representações ali. Pra que a gente possa se refazer, fazer tudo novo de novo. A gente já sabe que essa sociedade já tá falida. Então, às vezes no meu quarto eu pego assim pra mim sozinha, pedindo pra que Deus lave, me leve também, sabe? E que saia de mim tudo aquilo que não me pertence. E que traga de novo muita abundância, vida, prosperidade. À esquerda, em primeiro plano, palavras espaço interrompido, em letras brancas maiúsculas. Ao fundo, imagem em movimento da parte interna do edifício alagada. Acho que quando a gente... Eu vou falar que a gente perde o prédio, né? Porque eu acho que nunca foi uma vontade entregar o prédio. Que a gente entrega numa condição. E numa condição que a gente não queria estar. Que é econômica, que é sem apoio. E por aí vai. E acho que tem muito a ver... Ai, que saco. Acho que tem muito a ver... com o lance da memória. E não necessariamente da minha memória. Ou a falta de... Mas pra dizer que a gente existiu, que a gente existe enquanto processo educativo mesmo, enquanto material de acervo, material político. Então, quando algo desaparece em âmbito artístico, cultural, é como se a gente perdesse parte muito importante da nossa existência, que é a memória, né? Um coletivo sem memória é um coletivo frágil. É um coletivo que não é um coletivo, na verdade, né? É uma massa dispersa, que vive qualquer coisa, aceita qualquer coisa. Tanto faz como tanto fez, ser explorado, ser acabado, ser humilhado, ser o tempo todo usurpado pelo poder hegemônico. Tanto faz, que você não lembra de nada, você não lembra de onde você saiu, você não lembra o que você já teve, você não sabe de onde você veio, você não consegue projetar para onde você vai. Sem memória, a gente não tem possibilidade de sonhar e desejar futuros, no meu caso, afrofuturos, né? Quando um espaço ele tá aberto, funcionando, recebendo projetos, acolhendo pessoas, fomentando a arte e discussões que estão para além da arte e que transformam o seu entorno, né? Para mim isso salva a vida de muita gente e não necessariamente dos artistas, porque para mim o artista é transformado pela arte. Não a arte transforma quem entra em contato com ela. Eu acho que a arte me transforma enquanto artista e eu transformo minha família, meus amigos, o meu entorno. Então, um espaço que está em movimento com dança, teatro, música, performance, discussões políticas, ele pode transformar toda a sua região, toda uma sociedade. Então, quando um espaço como esse fecha, a gente perde isso tudo, e é bem grave. Seguem imagens internas do Centro Cultural, mostrando escultura, salão principal, palco, corredores e performances. É uma sensação um pouco de luto, assim, também, né? De um mundo que não existe mais, uma nostalgia de uma época que não existe mais, né? Mas, como eu sou adepta de religião de matriz africana, morte não é morte como se pensa no Ocidente, de modo geral, né? Morte é renascimento. Morte é possibilidade de continuidade, independente da forma como isso vai se dar. Aí também é uma aposta no acaso de entender que algo foi feito. E esse primeiro movimento de uma vida que viveu, de algo que aconteceu, de um espaço que se fez e que projetou muita coisa, agregou muita coisa, acolheu uma comunidade artística órfã, né? Isso foi feito.
isso não se apaga do mapa dessa cidade que está acostumada a apagar coisas e fazer desaparecer. Então eu acho que esse movimento aqui é muito importante e muito bonito. Enquanto algo vive na nossa memória, enquanto algo está vivendo dentro da gente, esse algo não morre. Imagem aérea em movimento, diurna, que se inicia na fachada do Centro Cultural e se afasta gradativamente, mostrando sua localização na cidade. É isso que a gente está fazendo agora. É tentar garantir, através do registro, que a nossa história não seja esquecida, não seja apagada. Ao fundo, imagem do edifício iluminado à noite. Em primeiro plano, fotos históricas do edifício, banda, grupo de teatro e encontro do movimento punk, exibidas uma a uma, juntamente com texto em letras brancas. Maloca Centro Cultural é um espaço independente de criação, resistência e formação artística na cidade de Sorocaba, São Paulo. Entre 2018 e 2023, ocupou o histórico prédio da banda formada por funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana, Corporação Musical Carlos Gomes, construído na década de 30 e localizado na rua Francisco Scarpa, 321. O edifício abrigou também o primeiro teatro da cidade nos anos 70 e foi ponto de encontro do movimento punk nos anos 2000. Durante 5 anos, acolheu artistas, coletivos e ações culturais que marcaram uma geração. Atualmente, a Maloca segue ativa, sem sede física, atuando de forma itinerante. Em primeiro plano, em letras amarelas, cursivas, as palavras "Eu lembro". Ao fundo, montagem com fotos antigas e atuais de pessoas e atividades realizadas no Centro Cultural. Eu vejo a escadaria de madeira. Eu consigo ouvir o barulho da escadaria, assim, da gente subindo a escada. Eu lembro da parte de baixo. Eu consigo ver as frestinhas da escada que mostram o piso embaixo. Eu lembro daquele banheiro. O banheiro no fundo, com os lambes colados na parede. Eu lembro daquelas paredes todas pichadas e grafitadas. Eu vejo as paredes descascadas, que foram descascadas por uma intervenção artística, não pelo tempo. Eu lembro das espadas de São Jorge, que às vezes eu botava uns incensos ali. Tá. Eu vejo o piso de ladrilho hidráulico. Eu lembro da geladeira marrom. Logo à minha frente tem o elevador para pessoas com dificuldade de mobilidade. Eu lembro do filtro, que eu amava chegar e tomar água no filtro de barro. Os ventiladores, o lustre de roda de bicicleta. Eu lembro daquele palco e todos aqueles instrumentos lá em cima. Vezes que tinha arquibancada e as configurações da arquibancada, né? Eu lembro da varandinha, que a gente sempre fica, assim, observando a cidade. Equipe do filme: Daia Moura, Ela Vieira, Fernanda Brito, Gui Miralha, Joéssica Borges, Maria Clara Godoy de Oliveira Maldonado, Maurício Matos Caetano. Idealização: Ela Vieira. Direção: Ela Vieira e Gui Miralha. Assistente de direção: Andressa Bolzani. Roteiro: Ela Vieira e Gui Miralha. Dramaturgia: Gui Miralha. Pesquisa: Amanda Mancuso e Ela Vieira. Produção executiva: Giovanni Moraes. Assistente de produção executiva: Ela Vieira. Direção de arte: Tiago Crispim. Direção de fotografia: Rosa Paiva. Assistente de câmera: Jeep Batistella. Gaffer: Eduardo Falco. Assistente de gaffer: Roberto Paixão. Som direto: Urutau Valário. Montagem, cor, edição de som e finalização: Rafael Batistuso. Trilha sonora: Henrique Ravelli. Designer gráfico e motion designer: Carolina Rodrigues. Produção de set: Flávia Batistuso. Maquiagem: Samuel Alex. Fotografia still: Paulo Falcade. Making of: Marina Miranda. Assessoria de comunicação: Natasha Amaral. Assessoria de acessibilidade: Juliana Kawashi. Interpretação de Libras: Aline Marchetti. Audiodescrição: Flávia Colpas. Legenda: Pedro Nogueira e Conceição. Imagens de acervo: Tiago Roma, Paulo Falcade, Rafael Augusto, Ela Vieira, Amanda Vilas Boas, Caian Viana, Maurício Matos, Miguel Augusto, Zorel Bataillot. Cenas aéreas: Tiago Roma. Contabilidade: Silvia Janaína Moral. Apoio: Rezo Brechó. Roupa de Lhama Brechó. Maloca Centro Cultural. Agradecimentos: Pedro Nogueira e Conceição, Rafael Romão, Estação Cultural Paula Souza, Falso Bar, Zuri Vieira Cesarino, Lilás Freitas, Leonardo Klinger Marcelino, Uma Rei Sorrequia, Brubo, Karina Matos, Cedric Nightingale, Dara Suelen, Kai, Marina Dias, Tiago Roma, Alan Izumizawa, Arielle Diniz, Alana Black, Ananda Jaques, André Longini, Bruno Antônio, Caio Mateus, Denise de Camargo, Douglas Emílio,
Eri Quinn, Henrique Rodrigues, Felipe Wagner, Igor Ogre, Jaqueline Ferreira, João Mendes, João Goulart, João Leite, Glória Stephanie de Oliveira, Glenda Maria, Lorro Saron, Matheus Zanetti, Margarete Rodrigues, Nome de Campos, Paulo Falcade, Peu Ribeiro, Rodrigo Diniz Cota, Tiago Rodrigues, Crimicac, Ventilas, Maloca Laboratório Urbano, Maloca Centro Criativo. Agradecimentos a todas as pessoas que passaram pela Maloca, sobretudo a equipe de voluntários. Abaixo, logotipos em branco. Produção Maloca, apoio Prefeitura de Sorocaba, realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Tela preta com logotipos em branco que aparecem um a um, da esquerda para a direita. Produção Maloca, apoio Prefeitura de Sorocaba, realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Fim da audiodescrição.